É isso aí, pessoal. Notícia importantíssima que acaba de acontecer a caminho da Papuda. Vorcaro não aguentou e soltou a terceira delação aí, aceita pela PF, que envolve todo o núcleo bolsonarista. Acompanhe este vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o seu like, a sua opinião é muito importante. Ative o sininho das notificações, porque é assim que a gente postar um conteúdo relacionado a política chegará diretamente no seu smartphone ou em seu computador. E você, deixe, comente de qual cidade vocês estão nos assistindo também, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. A notícia é importante, é bombástica e está fresquinha. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Novamente, o que os investigadores vinham dizendo ao longo da semana. Novamente, não houve apresentação de fatos novos, fatos inéditos que os investigadores descobririam, não poderiam descobrir sozinhos, e também ele tentou se justificar. E qual é o ponto? Quando a gente fala de delação premiada, os investigadores esperam que o delator, ou candidato a delator, justamente apresente caminhos novos, informações novas. E o que a gente viu ao longo dos últimos meses, a Polícia Federal deflagrando operações, demonstrando que as investigações estavam sem andamento. Por exemplo, analisando os celulares de Vorcaro. Então, os investigadores vinham dizendo que essa segunda tentativa de Vorcaro era insuficiente e saiu a decisão da Polícia Federal, segunda tentativa rejeitada. Você mencionou, Vorcaro também tem tratativas em andamento com a Procuradoria-Geral da República, mas ainda não houve nenhuma manifestação formal por parte da PGR. Júlia, pela lei, não há nenhuma regra que impeça Vorcaro de tentar reunir novos elementos, procurar novamente a Polícia Federal e numa terceira tentativa de fechar o acordo de delação. Mas a gente frisa, qual é a avaliação da PF, tanto na primeira como na segunda tentativas, de que ele não trouxe informações novas. Então, a conferir quais vão ser os próximos passos aí da defesa do banqueiro. A gente vai seguir acompanhando esse tema. Volto com você. Boa, Felipe. Obrigada pelas informações. Joel Pinheiro está comigo aqui de São Paulo. Joel, boa tarde para você, tudo bem? Olá, Júlia, boa tarde. Vamos lá, quero te ouvir sobre esse pedido da Polícia Federal. Eu disse muito aqui no Mais, quando a gente, diante, né, dessas decisões, manifestações da polícia, da PGR, de que faz parte de uma estratégia de negociação, mas eu acho que cada vez mais tem um elemento que está também tendo um peso grande nesse contexto, que é o fato de essa delação hoje, com base no que veio a público nesses últimos tempos, nas últimas semanas, não ser do interesse mais de ninguém, que envolve gente que tomou uísque em tudo quanto é lugar, tem ministro do STF, tem chefe do Centrão, enfim, parece que se tornou algo inconveniente. Esse é o risco, né, Júlia? O risco justamente de que o Vorcaro sinta que é melhor para ele, até e para o futuro dele, não delatar do que delatar pessoas tão importantes e autoridades tão centrais no Brasil que, mesmo com os benefícios da delação, ele pudesse sair prejudicado dessa história, né? Mas me parece que pode ter um outro elemento nesse jogo também, sabe? O Vorcaro, de uma forma ou de outra, está numa situação que me parece até, pelo menos até agora, até esse pedido da PF, um tanto confortável, sabe? Por quê? Porque ele é a peça central de um escândalo gigantesco de corrupção. Ele tem, certamente, muita informação para dar para a polícia e para o Ministério Público que permita levar mais longe as investigações que, com os celulares, com as informações disponíveis, com os, enfim, a parte financeira, as transações financeiras, a polícia já descobriu muita coisa. Mas muito provavelmente o Vorcaro tem, por exemplo, os conteúdos de conversas informais, negociando contrapartidas com uma série de autoridades, o que estava em jogo em cada uma delas. O Vorcaro tem muito a dizer. Mas ele é tão central nessa história e a delação dele é tão esperada e ele não tem um limite claro de até quando pode ir essa negociação, que parece que se criou a situação de que ele dá uma gotinha. A Polícia Federal aceitou? Não, não aceitou. Tá bom, então enrola um pouco, negocia um pouco mais, dá uma segunda versão com um pouquinho mais. As autoridades aceitaram? Ainda não aceitaram. Então, quem sabe, vá para uma terceira rodada. Não tem um limite onde isso precisa parar. Então, e ele vai sentindo até o momento em que as autoridades aceitarem. Isso que a polícia está fazendo agora, quem sabe, possa mudar um pouco isso, que é colocar ele mais contra a parede, sentindo que, olha, aqui você está chegando no limite, você será, portanto, processado,
com quase toda a certeza, dado a claridade, a evidência dos crimes financeiros cometidos, a não ser que ele esteja num estado psicológico muito alterado, está bem claro que ele será condenado, e deve estar claro para ele, inclusive, isso. Se ele quiser escapar das penas que ele sofrerá, ele terá que dar mais. Só que para isso ele precisa sentir que ele está contra a parede mesmo. Vamos ver se agora isso acontece. Mas eu concordo em parte com a sua análise, porque eu acho que ela parte do pressuposto de que eles estão, de fato, querendo fechar a delação. E minha dúvida é se hoje... A própria polícia. Pode ser. Eu ainda acho que na Polícia Federal a gente tem gente... Não, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala uma instituição, tem diferentes forças dentro de uma instituição, né? Mas eu tenho dúvida se hoje é conveniente para muita gente que tem influência na polícia também. Vamos lembrar das festas de uísque do Vorcaro com tantas autoridades aí. Agora, tem um ponto também que está se desenhando e que eu acredito que vai ser confirmado com o segmento das investigações, que é o seguinte: não tem a menor dúvida de que o Daniel Vorcaro tentou comprar muitas autoridades. Mas não necessariamente em todos esses casos as autoridades se venderam, né? Ou toparam uma contrapartida, uma influência indevida, algum tipo de ajuda institucional para o Vorcaro, né? Todos os convidados das festas caríssimas de uísque dele ou de restaurantes dele são imediatamente culpados de crime, estão implicados? Olha, não necessariamente. Pode ser gente que aceitou, tá certo, não deveria ter aceitado, acho que dá para dizer isso com tranquilidade, mas não necessariamente cometeu crime também. E essa distinção é fundamental e acredito que uma boa delação deixaria isso mais claro. E a própria investigação, porque tem que ter o ato de ofício. Ele já deixou claro que muito dos contatos dele era para ter proximidade. A gente sabe que o objetivo final, né, Joel, dessa proximidade é fazer negócios, é ter facilidade para fazer negócio. O que essas pessoas estão querendo no final do dia é ficar mais ricas, ter mais dinheiro, fazer mais negócios. É sobre isso. Mas isso pode ser a intenção dele. Se ele conseguiu concretizar, ter o ato de ofício, a investigação é que vai dizer. O que a polícia já falou sobre isso é que, no caso de Ciro Nogueira, houve o ato de ofício, que foi a apresentação dos projetos de lei. Esse é um caso que talvez nem precise de delação mais, porque você tem as transferências de dinheiro e você tem o próprio Ciro Nogueira apresentando um projeto basicamente escrito pelo Banco Master em favor do banco. Então, é um parlamentar brasileiro recebendo dinheiro para defender uma certa pauta no Congresso Nacional. Esse está muito bem desenhado. Tem outros em que você tem, olha, recebeu dinheiro ou recebeu algum tipo de favor, mas fez algo em troca? Isso, em alguns casos ali ainda não apareceu. Talvez não apareça, concordo com você. Isso vai demandar investigação, né? Não dá para generalizar, fazer uma grande generalização e enfiar todo mundo que estava no telefone do Vorcaro como potencial suspeito. Suspeito até pode ser, né? Mas como alguém que cometeu corrupção ou algo do tipo. Vamos continuar aqui, vamos seguir aqui em frente, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Edson Fachin, criou um grupo de trabalho para discutir reforma do judiciário, gente. Pressão grande no Supremo, no judiciário como um todo, e o Fachin sempre buscando, né, Elisa Claveri, de Brasília, um jeito de dar uma resposta para a sociedade de que o judiciário está entendendo as demandas e que vai fazer algo, né? Boa tarde para você. Exatamente, Júlia. Muito boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos assistem. Esse grupo de trabalho vai ser formado por juristas, especialistas, justamente para debater todos esses desafios do judiciário como um todo. E a ideia é que esse debate, as propostas que serão apresentadas, que eles sejam concluídos até o fim desse ano. E aí, segundo o ministro Edson Fachin, o objetivo é garantir uma modernização, mudanças na estrutura do judiciário, porque a última grande reforma que aconteceu no judiciário foi em 2004. Foi um marco ali para o sistema, mas já tem mais de 20 anos. Então, alguns outros ministros já tinham sugerido essa reforma do judiciário. Por exemplo, o ministro Flávio Dino, no mês passado, ele já tinha falado sobre isso, que o judiciário tinha que sofrer uma reforma. Então, agora o ministro Edson Fachin dá esse primeiro passo. E aí, o grupo vai abordar, como eu falei, alguns dos principais desafios do judiciário, segundo a proposta do ministro Edson Fachin. Por exemplo, racionalização dos processos,
ou seja, a redução do tempo de análise dos processos para acabar com a lentidão na análise dos processos, também maior transparência, como você falou, Júlia, cooperação entre as instituições, inteligência artificial e transformação digital e um ponto muito importante que também você citou, Júlia, a confiança das pessoas no Poder Judiciário. A gente sabe que nos últimos meses o Judiciário vem sendo alvo de críticas, por exemplo, por conta do pagamento de penduricalhos. Também existe uma cobrança por maior transparência, por condutas éticas e tudo isso recai também sobre o Supremo Tribunal Federal, principalmente depois da crise do Banco Master, que a gente sabe que também atingiu de alguma forma alguns ministros do STF. Então, todos esses assuntos também devem ser debatidos nesse grupo de trabalho. São esperadas sugestões legislativas, o que significa que parte dessas propostas precisa passar também pelo Congresso Nacional, isso depois que elas forem apresentadas, né? Esse é um momento de estudo, debate, apresentação de propostas. Quando elas de fato nascerem, parte delas vai lá para o Congresso Nacional e uma outra parte deve ser ali uma mudança administrativa, por exemplo, no regimento do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça. O que disse o ministro Edson Fachin? Que essa medida faz parte de um diálogo institucional para reflexão técnica, cooperação interinstitucional e também a elaboração de diagnósticos e propostas voltados ao aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro. E, Júlia, essa discussão acontece enquanto outra discussão. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. Após PF rejeitar nova proposta de delação, investigadores alertam que Vorcaro não vai escapar de condenação. Depois de a Polícia Federal rejeitar novamente a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, investigadores alertam que o banqueiro não vai escapar de uma condenação. A certeza vem das provas já reunidas pelas investigações da PF sobre fraudes bancárias praticadas pelo Banco Master. Segundo investigadores, as fraudes bancárias cometidas na venda de carteiras de créditos fraudulentas do Banco Master para o BRB, que tiveram o objetivo de capitalizar o banco de Daniel Vorcaro, estão mais do que comprovadas e já admitidas pelos dois lados. Ao todo, o Master vendeu 12 bilhões em créditos falsos para o BRB, numa operação que foi acertada, segundo a PF, entre Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco Público de Brasília, Paulo Henrique Costa. Operação, inclusive, que teria contado com acertos políticos entre integrantes do Centrão e o então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele nega. Se a delação de Daniel Vorcaro foi recusada pela PF e deve ter o mesmo destino na Procuradoria-Geral da República, de Paulo Henrique Costa está em compasse de espera. O termo de confidencialidade ainda não foi assinado, mas, segundo investigadores, pode ganhar maior importância diante do fracasso das negociações com o ex-dono do Banco Master. A avaliação dentro da PF-PGR e o gabinete do relator do inquérito do Master, André Mendonça, é que se Daniel Vorcaro buscar ganhar tempo ao negociar uma colaboração premiada frágil e repleta de buracos, ele pode estar jogando com algo que não pode se realizar. Ou seja, contar com uma decisão futura que o tire da prisão e evite uma condenação por muitos anos na prisão pode ser muito arriscado. Além disso, as investigações da PF sobre as fraudes bancárias e as relações políticas do banqueiro vão prosseguir até o segundo semestre, e elas devem produzir mais provas contra Daniel Vorcaro, o que complicaria ainda mais a sua situação. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!